Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, inshallah, falaremos da Surat Az-Zalzalah, a surata do tremor. Então, começando primeiro por onde ela foi revelada. A maioria dos sábios dizem que ela foi revelada em Meca, alguns em Medina, mas nós ficamos com a maioria dos sábios que dizem que ela foi revelada em Meca. Então, falando do primeiro versículo, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Então, se a terra for tremida pelo seu tremor. Vamos analisar um pouco melhor este primeiro versículo. Não tem como nós falarmos sobre esta surata ou este versículo sem lembrarmos os dois primeiros versículos da Suratul Hajj, que fala do tremor também que haverá no dia do juízo final. Então, na Suratul Hajj, no primeiro versículo, fala يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. Que é, ó seres humanos, temam ao teu Senhor, por certo, o tremor do dia do juízo final é uma coisa extraordinária, magnífica. Depois, o segundo versículo, يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Um dia vocês verão toda mulher que está amamentando esquecer da pessoa que está amamentando, né? E toda grávida sofrerá aborto, e verão as pessoas bêbadas, mas elas não estarão bêbadas. Porém, o castigo de Allah é intenso. Então vamos voltar um pouco e entender um pouco desses dois versículos que nós falamos. Então, no primeiro versículo, Allah fala da temência, né, que é uma das coisas mais fortes no Islã. A temência, você consegue juntar todos os pilares do Islã, todas as coisas do Islã na temência. Por isso que o versículo, né, dessa surata começa com a temência. Fala para nós temermos a Allah, ao teu Senhor. Por certo, o tremor do dia do juízo final é uma coisa extraordinária. Depois ele fala um pouquinho do tremor, o que vai acontecer. Então, fala da mulher que está amamentando, ela vai esquecer de quem está amamentando nela. Porque vai ser um dia tão forte, um dia tão aterrorizador, um dia de tanto medo, que até a mãe esquecerá do seu filho, esquecerá do bebê que está com ela. E toda grávida sofrerá aborto. Então, de tão forte também, o dia do juízo final, também a grávida sofrerá aborto de tanto medo, de tão forte que vai ser esse dia, de tão aterrorizante. E verão as pessoas bêbadas, mas elas não estarão bêbadas. O que quer dizer? As pessoas, né, elas vão ficar como se estivessem bêbadas, né? Mas elas não terão tomado bebida alcoólica, mas de tão forte que vai ser, de tão aterrorizante, as pessoas vão ficar meio confusas, vão ficar meio como se estivessem realmente bêbadas. E termina o versículo com o castigo de Allah é intenso. Então, só juntando agora os dois versículos, como que nós conseguiremos, né, nos salvar nesse dia, esse dia tão amedrontador, esse dia tão aterrorizante? No dia do juízo final se salvarão aqueles que temeram Allah. E a temência reúne tudo o que há na nossa religião, pois a temência nos aproxima de tudo que Allah nos ordenou e afasta de tudo que Allah proibiu. Então a temência é uma das coisas mais importantes do Islã, com certeza. Ela reúne todas as coisas do Islã. E falando ainda sobre a temência, o último Hajj do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a recomendação que ele fez, Hajj que chama Hajjat al-Wada',
que foi o Hajj de despedida, o último Hajj que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez antes de morrer. Qual foi a recomendação que ele fez para as pessoas? Falou: ó pessoas, temam ao teu Senhor. E essa é a melhor das recomendações, pois Allah falou no Alcorão Sagrado, na Surat An-Nisa, número 131, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Então, o que quer dizer? Nós recomendamos, né, como havíamos dito nas outras suratas, Allah às vezes no Alcorão fala como nós, só que é Allah que está falando como nós. Ele usa o nós para falar dele mesmo. Então, e nós recomendamos وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, e nós recomendamos aqueles aos quais foram concedidos o livro antes de vocês. Então, quem são aqueles que foi concedido o livro antes de vocês? São aqueles que foi concedido a Torá e a Bíblia. E vocês, e quem são vocês? O povo do Alcorão. Então está falando para o povo do Alcorão, né, que foi recomendado para aqueles antes de vocês, que nós concedemos o livro a eles, que é a Torá e a Bíblia, e a vocês, povo do Alcorão, anittaqullah, né, que temessem a Deus. Então essa é a melhor recomendação, inclusive está no Alcorão, e Allah fala para que todos nós temamos a Ele. Agora voltando um pouco sobre o tremor. Como vai ser esse tremor, né? A zelzala. Como que vai ser o tremor do dia do juízo final? Há sábios que dizem, né, mais especificamente nessa Suratul Hajj, né, linkando com essa sura, que o tremor neste versículo não será o tremor da terra em si, né, e vai ser o tremor no coração das pessoas, vai ser o medo, a angústia que as pessoas vão sentir no dia do juízo final. E qual que é a prova disso? A prova disso é na Surat Al-Ahzab, que Allah fala: هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Então, essa aí refere-se à batalha de Ahzab, na época que não houve nenhum terremoto, nenhum tremor em Medina, e Allah fala sobre o tremor, porque esse tremor foi tratado como tremor no coração dos renegadores da fé e daqueles que não, dos hipócritas, né? Então, esse foi o tremor. Porém, voltando agora na Surat Az-Zelzala, que é a sura que a gente realmente está falando, o tremor realmente, e é o segundo significado e o mais conhecido entre os sábios, que realmente é o tremor da terra, né, que vai ser um tremor muito forte e comprido, diferente de todo o tremor que nós conhecemos. Não tem a ver com escala Richter, 7 da escala Richter, 8, 10, enfim. Vai ser um tremor muito mais forte do que o tremor que nós conhecemos, e vai ser um tremor bem comprido. E os sábios dizem, Allahu A'lam, quando que acontecerá esse tremor? Os sábios dizem que esse tremor ocorrerá depois que o mundo se acabar. No primeiro sopro, quando as pessoas morrerão e a terra tremerá. Então, as pessoas que no final do mundo, né, antes do mundo acabar, quando sobrarão algumas pessoas, então Allah vai pedir para que o anjo sopre para que todas as pessoas morrerão. Então, alguns sábios dizem que esse tremor ocorrerá nesse primeiro sopro. E dizem que de tão forte que esse tremor ocorre, de tão forte que será o sopro do anjo na trombeta. E há outros sábios que dizem que que o tremor ocorrerá no segundo sopro, quando as pessoas se levantam do seu túmulo. Agora o segundo versículo: وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, e sair da terra os seus pesos.
né? O que quer dizer isso? Então, seus pesos, tudo que está debaixo da terra, de pessoas, riquezas, né? Riquezas, ouro, todos os minérios, tudo isso considerado como pesos, né? O que está tudo debaixo da terra. E os sábios dizem que é mais provável que está falando só do ser humano. Depois, no próximo versículo, وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, e o ser humano vai dizer o que há com ela, né? O que há com ela, o que? Com a terra. Por quê? Nós começamos com o tremor da terra, e da زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, né? O tremor da terra. Depois, وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, e vai sair da terra todos os seus pesos, e وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, o ser humano vai ficar surpreso com essa situação. O que está acontecendo com a terra? Por que está saindo tudo da terra? Então ele vai ficar realmente muito surpreso. E linkando com o versículo que a gente falou, que as pessoas parecerão bêbadas, elas vão ver tudo isso acontecendo e vão ficar realmente como bêbadas, sem entender aquilo, vão ficar confusas. O que está acontecendo? Como realmente se tivessem bêbadas. Então, o próximo versículo, يَوْمَ إِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Então, quando o ser humano perguntar o que há com a terra, nesse dia, nesse dia a terra contará suas notícias. Então, como que ela contará suas notícias? Ela informará as pessoas o que elas fizeram de bom ou ruim nela. Então vocês vão se perguntar, a terra fala, né? Então, o primeiro significado, né? Na vida mundana não se fala, né? A terra não fala, mas na outra vida, as outras criaturas, todas as criaturas, não sendo seres humanos, elas também falam com a permissão de Allah. Como apareceu no Corão, no versículo da Surat Qaf, mostrando que outras criaturas, sem ser o ser humano, também falam. Então fala, um dia falaremos para o inferno se está cheio, e o inferno falará se tem mais, né? Se tem mais gente para mandar. Outro versículo também, فَمَا بِكُمْ عَلَيْهِمْ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كُنَّا مُنظَرِينَ. O céu e a terra não choraram por eles, e os renegadores não choraram por eles. Quem são eles? Os renegadores da fé. Vamos falar um pouquinho melhor quem são essas pessoas. O céu e a terra não choraram por eles, e não lhes foi concedida dilação. Então, esse é o primeiro significado. O segundo significado é que a terra, por meio de todos esses acontecimentos, do tremor, todas as pessoas saindo, né, da terra, a terra meio que ela tirando tudo que há dela, todos esses acontecimentos da terra. Então, o segundo sentido é que ela não falará mesmo, mas tudo que ocorrer com a terra nesse dia, ela falará por meio desses acontecimentos. Mas o mais provável é que seja o primeiro significado, que a terra falará, como a maior parte dos sábios dizem. Então, voltando aqui para o فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ, que a terra não chorará por eles. Então, tem um hadith narrado pelo Sa'id bin Khubayr, que fala, veio até Ibn Abbas um homem e disse: ó Ibn Abbas, você já ouviu falar na palavra de Allah, louvado seja, que fala فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كُنَّا مُنظَرِينَ. Então o céu e a terra chorarão. E aí esse companheiro perguntou a Ibn Abbas: então o céu e a terra choram por alguém? E Ibn Abbas, com toda a sua sabedoria na época, disse: sim, né? Não há ninguém na terra que não tenha uma porta no céu
que desse riqueza dela e nela fez boas ações. Então, se o cliente morrer e fechou-se esta porta de onde descia a riqueza e subia as boas ações, o céu chora por ele. E se cessar-se as rezas que ele fazia na terra e ele rezava também nela, e lembrava de Allah nela, então a terra também chora por ele. E os renegadores da fé que a gente tinha falado no outro versículo, na verdade, é o povo de Faraó. E o povo de Faraó não tem na terra boas ações e nem sobe para o céu nada de bom deles. Então o céu e a terra não chorará por eles. Então isso daqui estava falando na época do Faraó e também se aplica a todos os renegadores da fé também, depois que dos faraós. E como que a terra vai conseguir falar, né? Então a resposta está no próximo versículo. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا, conforme o seu Senhor a autorizar ou a permitir. Só com a permissão de Allah ela vai conseguir falar. Depois, يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُم. Neste dia as pessoas sairão dos seus túmulos separadamente, separadas uma das outras. Então, como que elas vão sair separadamente? Como que vai ser isso? Então, temos aqui 3 significados mais conhecidos. O primeiro, que vão sair sim, separados os crentes de um lado, os renegadores da fé do outro. O segundo sentido é que vão ser os povos com seus respectivos líderes. Em terceiro, que vão serem separados cada um por si, mostrando que as pessoas realmente vão estar preocupadas só com elas mesmas e não vai ter ninguém que as ajude no dia do juízo final, e elas estarão tão preocupadas que cada uma vai seguir o seu caminho e vão andar em separado. Então, يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُم. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُم, para que mostre as ações deles. Então, como que vai ser mostrado? Para que Allah mostre as ações deles. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُم. Como que Allah vai mostrar as ações deles? Então, o primeiro significado, para que Allah mostre, primeiro significado, as ações deles foram na outra vida, né? Na vida, antes deles morrerem, todas as boas ações foram executadas na vida antes deles morrerem, que já se passou. Então, Allah mostra o resultado destas ações. O segundo significado é para mostrar o que foi escrito nos seus livros, as ações que foram anotadas pelos anjos, pelas coisas que fizeram. Então, tudo que a pessoa fez, até o que está no seu coração, e ele teve vergonha que alguém visse ou descobrisse, será mostrado no dia do juízo final. Então, depois do próximo versículo, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Então, quem houver feito, nem que se for o peso de uma formiga pequena, ou dharra, né? Que quer dizer dharra? O peso. Mithqala é peso, dharra é ou uma formiga pequena, ou um pedacinho de areia ou terra, ou uma poeira. Então, a gente vê hoje traduzido no Alcorão, em português ou em outras línguas, um átomo, né? Que eles dizem que dharra é equivalente a um átomo. Só que, quando o Alcorão foi revelado na época, esse termo não era utilizado, as pessoas não conheciam o átomo em si. E Allah revela no Alcorão para as pessoas na época algo que eles entendem. Então, não é átomo, né? Ou uma formiga pequena, um pedacinho de areia, uma poeira. Isso que eles entendiam como dharra, e é o que a gente estuda e entende. Então, o versículo anterior quer dizer e demonstrar que as pessoas não devem diminuir a quantidade de pequenos atos ou coisas boas, porque quem houver feito o peso de um átomo, uma formiga pequena, de coisas boas, será visto, né?
ou será demonstrado. O que quer dizer isso? Que por mais pequena ação boa que você tenha feito, ela será demonstrada. Então, se você doar R$1, R$2, dar um bom conselho, um sorriso para o seu irmão muçulmano, qualquer coisa de boa que você faça, por menor que ela seja, ela será demonstrada no dia do juízo final. Então, é um incentivo para que nós façamos o bem, nem se for por uma coisa muito pequena. E depois, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. E o último versículo é para que, falando ao pé da letra primeiro, traduzindo, e quem fizer o peso de novo, né, falando igual ao versículo anterior, e quem fizer algo, né, do tamanho, do peso de dharra, uma formiga pequena, um pedacinho de terra, poeira, sharran yara, de coisa ruim, de algo ruim, verá também. Por menor que seja, ela será demonstrado, será mostrado. Então, o que isso quer dizer? É um alerta para que nós nos afastemos das coisas ruins, por menor que elas sejam. Porque depois que começamos a fazer esta coisa ruim, ela começa a se tornar um hábito, é difícil de deixá-la, e depois se tornam maiores, né? Atos maiores e bem fáceis de se tornar maiores. Então é essa a aula de hoje, né? Falamos sobre Surat Az-Zalzalah e essa foi a aula de hoje. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.